Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Boa noite, amigos ligados na TV Mais ABC, porque a partir de agora, 8 horas da noite, estamos começando o Esporte Mais. Comigo, Letícia Wepler, e também com Roberto Gozzi. Boa noite, Roberto. Boa noite, Letícia. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Tivemos uma quarta-feira recheada de gols, né? Confira nossos destaques de hoje. Há 15 anos, o São Caetano eliminava o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores da América e surpreendia o mundo. Após garantir vaga na próxima fase da Libertadores, Santos volta a focar no Brasileirão. Rogério Ceni muda esquema e aposta em formação com 3 zagueiros. Após abrir vantagem contra o Inter pela Copa do Brasil, Palmeiras se prepara para enfrentar a Chapecoense e Cuca promete rodar jogadores do elenco. Sem Pablo, Carille prepara o Corinthians para enfrentar o Vitória fora de casa. Em boa fase, Rodriguinho pede uma chance na seleção brasileira. Falando dos nossos times da região, um destaque agora do São Caetano, né, Letícia? Aquele time que encantou o mundo na Libertadores. Veja como é que foi aquela eliminação histórica contra o Peñarol. De maneira rápida e ascendente, o São Caetano surpreendeu o Brasil e o mundo no início dos anos 2000. Foi assim que o Azulão eliminou o tradicional time do Peñarol e garantiu uma vaga nas semifinais da Libertadores de 2002. O Azulão perdeu por 1-0 no Uruguai, mas venceu por 2-1 no Brasil e levou a decisão para os pênaltis. Em uma disputa emocionante, o clube do ABC venceu por 3-1 e enfrentou o América do México na fase seguinte. Naquela ocasião, o Azulão foi a campo com a seguinte formação: Silvio Luiz no gol, Didinho na lateral direita, Daniel e Serginho na zaga, Russo pela esquerda, Marcos Senna, Adãozinho, Ailton e Rubens no meio campo, e Jean Carlos e Somália no ataque. Esse time era comandado por Jair Pisserni. O nosso azulão aqui do ABC, o São Caetano, que em 2002 foi vice-campeão da Libertadores da América, né? Um feito aí histórico para o clube aqui do ABC, que perdeu para o Olímpia, né, do Paraguai. Foi, nos pênaltis, né? No Pacaembu. Foi muito bem na semifinal também contra o América do México. E na final, nos pênaltis, deixou de ganhar essa taça. Aquele time que se jogasse hoje com os jogadores daquela época, olha, ia dar trabalho, viu? E agora realmente aí o nosso São Caetano, que foi campeão da Série A2, está de volta à elite paulista, do Campeonato Paulista, né, em 2018. E que timaço, né? Marcou a história aí essa época de 2002, no Paulista de 2004 também, grande São Caetano. Foi campeão paulista com o Muricy Ramalho, né, em 2004, o Mineiro se destacou naquela competição, logo depois foi para o São Paulo, ganhou Libertadores, Mundial e tudo mais. Aquele time, olha, faz falta, viu? Quem sabe, né? Agora de volta aí ao Campeonato Paulista, vem com força total o São Caetano. E falando de time paulista, vamos ver como é que foi o jogo do Santos ontem. O Santos arrancou um empate contra o Strongets na Bolívia na noite de ontem e garantiu sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Vitor Bueno marcou o gol do Peixe. Agora, despreocupado com a Libertadores, os meninos da Vila estão focados no Brasileirão e já no próximo sábado enfrentam o Curitiba na Vila Belmiro. Roberto, o Santos começou perdendo, mas buscou empate lá na altitude, conseguiu o gol aí com o Vitor Bueno e está classificado para a próxima fase já. Agora joga sábado no Brasileirão, mais despreocupado, tá tranquilo. Com certeza vai ficar em primeiro lugar do grupo, vai pegar o Sporting Cristal na semana que vem aqui. Aqui não, né? No Pacaembu. Na Vila? Na Vila, né? Não, na Vila. Na Vila mais famosa do mundo e deve conseguir tranquilamente essa classificação, Letícia. Tá certo. O Santos, então, avançando aí na Libertadores. Agora a gente tem um recadinho para você. Boa noite, amigos do Esporte Mais. Eu estou aqui na Pizzaria Veneza, que tem 33 anos de mercado, inclusive no mesmo endereço, com muita tradição e qualidade. Falando em qualidade, o seu Fleury montou aqui, olha, essas delícias, essas tentações aqui para vocês conferirem. Claro, é isso aí, Kelly. Nós temos aqui a pizza Filadélfia com creme cheese, uma delícia. Depois nós temos aqui a Gourmet Parma
com mussarela de búfala. E depois, para a sobremesa, um chocolate com granulado e morangos, bem selecionados. E quem quer acompanhar, que vale a pena, um vinho da casa exclusivo, com o rótulo da casa, um vinho tinto suave. Certo. E quiserem saber mais da pizzaria, além dos 33 anos, consulte no www.pizzariaveneza.com.br. São 33 anos de mercado, gente, então vem pra cá aproveitar, porque sem dúvidas vocês vão amar. Mas vocês que estão aí apresentando o programa, continuem aí trabalhando, que eu vou saborear essas delícias aqui. Pizzaria Veneza, um oferecimento aqui do nosso programa Esporte Mais. A gente agradece ao Fleury, a todo o pessoal da pizzaria que fica lá em São Bernardo do Campo, sua cidade, né, Roberto? Além da boa pizza que a gente tem lá, os palmeirenses Fleury e Samantes estão felizes, estão nos assistindo. A gente tem o time, né, o time da cidade, o São Bernardo, que vai estrear domingo na Série D, vai ter uma parada dura contra o Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho, e vai ser dureza. Mas eu acredito que dá para passar sim, viu, Letícia? A estreia do São Bernardo na quarta divisão e tem tudo para fazer um bom campeonato. Esse jogo é fora de casa, né? Realmente a gente não sabe muito o que esperar ainda do time do Novo Hamburgo também, já que se reformulou totalmente desde a conquista do Gaúcho. A gente até comentou aqui no programa Esporte Mais de ontem, né? Sobre os amistosos que o Bernô fez aí para se preparar para essa disputa da Série D. Um jogo fora de casa, um jogo difícil, sem conhecer totalmente o adversário, mas a gente espera que o Bernô estreia aí com o pé direito, né? Ou se alguém quiser fazer um golzinho de canhota também tá tudo certo. Mas vamos torcer para que o Bernô busque a vitória fora de casa e convocar todos os torcedores aqui de São Bernardo do Campo também para o segundo jogo que faz em casa daí o Bernô. Sim, e o treinador, o time não tem muita experiência em competições nacionais, mas o Wilson Júnior, o treinador do Bernô, é um treinador experiente, né? Então vai agregar, se voltar para cá com um empate, é um bom resultado. Não perdendo lá, tá ótimo. E a gente vai acompanhar, na segunda-feira a gente vai falar como é que foi, vai contar tudo direitinho, né? Tá certo, Roberto. E hoje, você tá com patrocínio aí de novo, tá vestido, tá bonito? Hoje eu tô usando novamente a roupa da Fiescote, né, a marca que me veste. O pessoal lá corintiano, assim como você, não teve jogo do Corinthians na quarta-feira, mas a gente vai falar do Timão na volta do intervalo. Voltamos já. Volta com o Esporte Mais. E aqui, ó, antes do intervalo, o Roberto estava falando aqui dos corintianos, igual a mim, né? E que o Corinthians não jogou nessa quarta-feira, infelizmente, né? Porque foi eliminado pela Copa do Brasil justamente contra o Internacional, que foi o adversário aí do Palmeiras. E os palmeirenses conseguiram um resultado mínimo, né, no Allianz Parque. Eu te falei, Roberto, que não ia ser tão fácil assim essa disputa, viu? Mas ganhou em casa, não tomou gol, que é muito importante, né? Veja como foi. O Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 na noite de ontem pela Copa do Brasil e leva vantagem para o duelo de volta no Rio Grande do Sul. Após mais uma vitória, Cuca volta a focar no Brasileirão e promete rodar o numeroso elenco do Verdão, apostando em novos jogadores. Cuca, ainda pegando carona no finzinho da sua resposta, né? O Palmeiras tem uma sequência de jogos muito importantes agora nesse mês de maio, né? Tem a Libertadores na semana que vem, tem Clássico, tem Atlético Mineiro, tem a Chapecoense fora, que é sempre um jogo muito difícil para o Palmeiras. Pensando nesse time que você repetiu hoje, praticamente o mesmo, né? É o mesmo da estreia. Você pensa em misturar um pouco mais nas próximas rodadas, poupar alguns jogadores até pensando nessa sequência? Bastante, e não é o caso só de poupar. É de dar oportunidade a outros que, de repente, vão melhor do que quem está jogando. E essa disputa é o que a gente busca, né? Por isso se montou um elenco forte, para ter essa busca e, de repente, ver novos jogadores entrando e, de repente, pedindo passagem. É o que eu torço que aconteça. E vão ter oportunidade a partir de sábado. O Cuca voltou com tudo aí para o comando do Palmeiras, não só no Brasileirão, como também a disputa da Libertadores, também na Copa do Brasil, né? Mas como eu disse, acho que a Copa do Brasil foi só o que sobrou para o time do Internacional, eles vieram focados para esse jogo, perderam, mas não é um resultado tão difícil de reverter assim lá em Porto Alegre, Roberto. Eu já não concordo, o Palmeiras fez o que o Corinthians não conseguiu, venceu o Internacional. Tá bom. Placar mínimo. O Carlos Carreiras não vai gostar nada disso, viu? Você cuidado.
Placar mínimo, 1-0, não tomou gol em casa, que é o mais importante. Se fizer um gol e costuma fazer gol fora, o Inter vai ter que fazer 3. Não, com certeza. A vitória do Palmeiras em casa, né, era uma obrigação também, é importante, foi com um time aí forte contra o Internacional. Agora, o problema da volta é que, por calendário, né, se tiver aí uma disputa de Libertadores ou do Brasileiro, que com certeza o Palmeiras vai dar ênfase aí para essas competições, é capaz de jogar com um time misto, time reserva, um time que não está habituado, né, a jogar junto, e aí, quem sabe, fique mais fácil para o Internacional reverter esse resultado lá em Porto Alegre. Aí vai o dedo do treinador, né? Como o Cuca acabou de falar aqui, que a gente ouviu a coletiva dele, disse que vai rodar o elenco. Tem elenco para montar 3 times, Letícia. Isso tem mesmo. Palmeiras, olha... Tem um elenco farto aí, o Palmeiras. Tem muita corneta, né, dos corintianos por aqui, mas é o que eu te falei, ó, pode sair o Fernando Praz, entra o Jailson, na lateral direita acabou de chegar o Mike, na lateral esquerda tem o Zé Roberto, o elenco do Palmeiras é muito bom. Eu tô ouvindo aqui um certo Carlos Carreiras, Chiaki, ele falou, pô, mas no Paulista também tinha esse elenco aí farto e tal, e não conseguiu, hein? Mas acontece. Agora, o que eu repito, o Palmeiras fez o que o Corinthians não conseguiu, venceu o Internacional. Agora, quem não tá vencendo nada é o São Paulo, né? Vamos ver o VT do Tricolor. Após seguidos tropeços e eliminações, Rogério Ceni decidiu mudar. O treinador do São Paulo agora aposta em uma formação com 3 zagueiros. Ceni direciona suas fichas para o garoto Éder Militão, que atuou como zagueiro e volante. A ideia é consertar o sistema defensivo, que é o setor mais criticado no momento. O técnico aposta na formação que lhe deu mais títulos em sua época de goleiro. Até que enfim o Rogério Ceni deixou de ser um pouquinho arrogante e vai mudar o que pensa, né? Vai começar a jogar com 3 zagueiros, entender o que tem que fazer, se espelhar no Carille e arrumar a casinha ali atrás para depois começar a pensar em golear todo mundo, né, Letícia? Agora eu gostei, hein? Esse se espelhar no Carille, aí eu gostei. Quando é merecimento, a gente fala. É verdade, mas o Carille não joga com 3 zagueiros, né? Mas realmente ele tem uma zaga ali, uma linha de 4, né? Com os 2 zagueiros e os 2 laterais, que é muito eficiente. E o São Paulo aí estava penando na parte defensiva, tinha muitos erros individuais de zagueiros, e agora o Rogério Ceni tentando ajeitar a casa do tricolor paulista. E a esperança é o jovem Militão, acabou de subir da base, é um jogador, eu acompanhei alguns jogos dele na categoria de base, marca muito bem e sabe sair jogando, então dá para alternar ali no 3-5-2, jogar com 2 zagueiros, isso é interessante. É verdade, o São Paulo vai buscar agora os seus 3 primeiros pontos também no Campeonato Brasileiro, né, já que estreou com uma derrota para o Cruzeiro lá no Mineirão. E se não conseguir esses 3 pontos contra o Avaí, a casa cai para o Rogério Ceni, né? Aí, ó, por mais que seja, né, um mito considerado pela torcida tricolor e tudo mais, acho que vai começar a ficar difícil, até porque depois tem o clássico contra o Palmeiras, né? E apesar de ser em casa, o Avaí costuma dar trabalho, vai ficar na defensiva, não vai ser fácil para o time de São Paulo furar esse bloqueio. E depois o Palmeiras, hein? Vai dar um trabalhão pro Rogério Ceni, se não golear de novo, né? Quem sabe esse confronto aí contra o Palmeiras seja um divisor de águas no São Paulo. Vamos esperar, né, Roberto? E o Pablo tá fora do time do Corinthians, mas o Carille tá dando um jeitinho ali. Vamos ver o VT do Timão. Carille prepara o Corinthians para enfrentar o Vitória na Bahia. Sem o zagueiro Pablo, o Timão deve ir a campo com a seguinte formação: Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson no meio-campo, Jô e Romero, o queridinho da torcida, no ataque. Em boa fase, Rodriguinho quer uma chance na seleção brasileira e diz que aguarda uma chance de trabalhar com Tite novamente. Olha o Timão aí se preparando, e sem o Pablo, que é com certeza o destaque do Corinthians, né, nesse Campeonato Paulista. Foi um monstro aí na zaga corintiana. E jogo difícil, hein? Porque o Vitória, apesar de ser um time que é considerado, até cotado por muitos aí, né, para brigar contra o rebaixamento, mas lá no Barradão é difícil de enfrentar, hein, Roberto? Eu não acredito numa vitória do Corinthians, não, nesse final de semana, viu? Um time que, se você for ver, o Vitória é defensivo, o Corinthians também é um time defensivo, então vai ser um embate duro. O Pablo faz falta, com certeza, vai ser um garoto que vai substituí-lo. Mas o Corinthians vai ficar ali, vai ajeitar sua casinha e vai brigar nesse jogo por um empate. Sei que você é corintiana, não vai assim concordar muito comigo, mas eu acho que o empate, e não é um mau resultado para o Corinthians. Não, o empate fora de casa realmente não é
um resultado ruim. Mas é claro que o Corinthians, como time grande, como atual campeão paulista e tal, tem que ir sempre em busca dos 3 pontos, até porque para ser campeão brasileiro é preciso vencer fora de casa também. A gente já tem, né, muitas estatísticas que sempre o melhor mandante acaba, melhor visitante, aliás, acaba vencendo o campeonato, acaba conquistando o título. Então, é importante, já que o Corinthians também estreou com um empate em casa contra a Chapecoense, né, buscar esses 3 pontos aí lá no Barradão. E o que você acha do Rodriguinho pedindo passagem para atuar na seleção? Olha, eu acho que a fase dele é muito boa, viu? Apesar de... Quem nunca criticou o Rodriguinho, né, gente? Ó, os corintianos, ninguém pode falar que nunca criticou porque é mentira. Mas ele realmente tá jogando muito, o Rodriguinho, tá sobrando. Fez aí uma excelente campanha na Copa do Brasil, mesmo o Corinthians tendo sido eliminado. Na Sul-Americana também o Corinthians está contando com seus gols, né, com as suas jogadas individuais. Tá muito bem. E quem sabe, né, Roberto? Tem um momento, principalmente com o Tite, que conhece o trabalho dele como técnico, eu acho que, pelo menos para alguns jogos, assim, ele já chegou, né, a ser convocado também para a seleção. Vamos ver. Ele jogou contra a Colômbia, jogou não, né? Foi convocado contra a Colômbia, que só poderiam ser convocados jogadores brasileiros. Mas eu acredito que ele está um pouco atrás ainda do Elias e ele disputaria a vaga ali com o Paulinho e o Renato Augusto. Não dá, né? É difícil, viu? E o Elias que tá voando também lá no Atlético Mineiro. Tá jogando muito. Tá jogando muito pelo Galo. Eu dei meu palpite aqui pro jogo do Corinthians e o jogo do Santos. Quem você acha que vem? Santos e Curitiba, sábado na Vila. Santos e Curitiba, acho que dá Santos. Dá Santos, né? E domingo, São Paulo e Avaí? São Paulo. Palmeiras e Chapecoense, lá em Chapecó, se eu não me engano, o jogo. Com o time misto para reserva do Palmeiras. Eu acho que dá Chape, porque ó, a Chape lá na Arena Condá é difícil, hein? Minha cidade, Chapecó, posso falar com propriedade. Inclusive o Palmeiras já sofreu bastante lá na Arena Condá, não vou nem lembrar daquela goleada, né? De 5 gols. Mas a Chape acho que vem forte aí, tá embalada, né? Conseguiu a virada ontem pela Libertadores, então vou apostar pelo menos um resultado mínimo aí pra Chape, 1-0. E pra gente encerrar, São Paulo e Avaí? Já falei São Paulo, Corinthians e Vitória. 1-0 Timão, vai. Gente, até amanhã. Até, tchau. Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.